Bom, agradeço à Faculdade de Medicina de Petrópolis, a pessoa da professora Márcia Varíquio e do professor André Pirro, que me fizeram estender esse convite. Agradeço à OAB Seccional Petrópolis, que é representada pelo Dr. Alex, que, em parceria com a instituição de ensino, foi o responsável pelo convite feito a esse casal. Agradeço as palavras carinhosas ditas pela minha querida Estela. Vejo aqui pessoas conhecidas, nossos amistosos, e me sinto, por isso, confortável para poder falar algumas palavras aqui nesse evento, que até onde compreendo, se trata da primeira jornada de bioética e direito, para falar de temas relacionados a crimes sexuais e violência doméstica durante a pandemia. O tema que me foi confiado para ser abordado diz respeito aos crimes sexuais e violência doméstica aplicados ao processo penal. Pois bem, conta-se que na Austrália, onde o turismo é um turismo exótico em relação àquilo que nós, brasileiros, estamos acostumados, teria havido uma incursão na qual, em uma fazenda, teria um grupo de turistas sido levado até um local que seria uma estrutura flutuante dentro de um lago para fazer a observação de crocodilos. Então, isso teria acontecido em uma fazenda, os turistas estavam lá observando os crocodilos, e conta essa fábula que o dono da fazenda teria feito um desafio àqueles que ali estavam. E esse desafio seria entregar uma pequena fortuna, uma pequena fração de sua fortuna, que seria um valor significativo, a quem tivesse a coragem de mergulhar naquela água onde havia tantos tubarões e conseguisse atravessar ileso até a margem, se livrando, por consequência, dos crocodilos. Pois bem, houve um silêncio ensurdecedor, até que, num dado momento, se observa que alguém teria se lançado à água e teria bravamente e muito agilmente conseguido fugir dos crocodilos, chegando à margem e saindo, ainda com alguns arranhões, vivo. Aquele homem foi homenageado, foi rendido a ele todas as congratulações que a façanha merecia, e ele e sua mulher, então, se dirigiram ao hotel. Ao chegar no hotel, o homem confessou à mulher: minha querida, devo confessar a você, eu não me lancei às águas, eu fui empurrado. E aí ela falou: eu também preciso praticar uma confidência. Quem empurrou você fui eu. Moral da história: atrás de um homem brilhante, há sempre uma mulher que o empurra. Nesse evento, eu vim empurrado por uma mulher. Essa confusão foi criada pelo Dr. Alex em associação de desígnios com minha esposa, a doutora Rafane, que é a mulher que me empurrou até aqui. Eu sou dado a me meter nessas confusões. A última confusão em que me meti, de grande monta, foi concluída recentemente, quando me lancei em uma audaciosa aventura de cursar mestrado junto à Fundação Oswaldo Cruz. Quem me empurrou nessa aventura foi, especialmente, a minha filha do meio, Natasha, em comunhão de ações e desígnios com minhas duas outras filhas adultas, Orhana e Maria Eduarda. Eu vivo cercado de mulheres.
meu universo é feminino. Eu tenho um gabinete, juiz de direito que sou, dentro de uma vara criminal, uma vara onde presido o Tribunal Popular, o Tribunal do Júri. Tenho um gabinete formado exclusivamente por mulheres. São 3 assessoras e uma estagiária. Fui criado, boa parte da minha vida, pela senhora minha mãe, viúva do meu falecido pai aos 4 anos, até que, mais tarde, casou-se novamente e veio a conhecer o meu segundo pai. Tenho uma única irmã, uma menina. E até a Rafane chegar na minha vida, eu tinha 3 meninas, 3 filhas, e, finalmente, o casamento com Rafane nos rendeu como fruto o Heitor, que veio para ser um herói da resistência ao meu lado e me ajudar a suportar as delícias desse universo feminino. Em que isso guarda relação com o tema que vem apresentar os senhores. Guarda toda a relação. Porque esse universo feminino produziu, e eu custei a me convencer disso, produziu um monstro machista. E eu tive que decotar condutas que eram identificadas desde a piada até a forma como ordenava coisas. E fui decotando a minha conduta, lapidando o meu comportamento por essas filhas, em especial, para que o meu machismo, derivado do machismo estrutural, pudesse me atrapalhar menos e cada vez menos. E confesso para os senhores e senhoras que ainda estou em processo de evolução e lapidar. Bem, dentro desse cenário, pecados confessados, eu devo dizer que me identifico como alguém que tem profundo respeito pelas mulheres. Dentro da nossa família, nós temos por meta criar indivíduos autônomos. Eu tenho orgulho de dizer que minha filha mais velha é hoje a pessoa, dentro da nossa estrutura familiar e dentro de toda a história da nossa família, a pessoa com mais educação formal. Ela está concluindo agora o doutorado em física numa universidade norte-americana. Minha outra filha, Natasha, é formada em direito, está fazendo mestrado. Minha outra filha está na universidade. Minha mulher é mestranda. O foco da nossa família é dar atenção à educação e criar indivíduos autônomos. E autônomos em todos os aspectos. Nós cultivamos em nós o respeito, e o contraponto que faço com relação ao respeito é o desrespeito. De modo que só haverá respeito se for eliminado de forma peremptória o desrespeito. Dentro desse mote, mantidas as devidas funções, nós somos todos iguais, perante a lei, perante a família, tendo direitos e deveres que hão de ser honrados e respeitados. Escutava a fala da doutora Lisa e ela apresentava uma série de dados, e quanto mais números e números elevados de tragédias ela apresentava, mais eu revolvia dentro de mim algumas angústias. Eu me lembro que, ao tempo em que fui juiz em Miguel Pereira, eu me deparei com um fenômeno que me levou à reflexão com alguns advogados ligados ao município, procuradores, subprocuradores. E o fenômeno é: quanto mais nós recebíamos processos de crimes praticados contra crianças, sobretudo crimes sexuais, maior se tornava a notificação desses crimes.
de modo que parecia que o efeito que nós produzíamos era deletério. Quanto mais nós trabalhávamos em processos de abusos sexuais, mais processos de abusos sexuais surgiam. Parecia que, ao contrário do que pretendíamos, a repressão aos crimes sexuais causava uma estimulação na prática dos crimes sexuais. Quando, então, para acalmar, por um lado, a minha angústia, mas para me angustiar ainda mais por outro, o subprocurador me levou a uma reunião com professoras, sobretudo diretoras de colégios municipais e estaduais. E aí a tragédia se desnudou diante de mim. Em suma, foi-me explicado naquela ocasião que havia uma monstruosa subnotificação desses crimes. E sim, é verdade que a maior parte dos crimes sexuais, a doutora Lisa fala em 70%, eu ouvi dizer que a subnotificação distorce esse número. A maior parte dos crimes sexuais são praticados dentro das famílias, dentro das casas. E aí o tema que nos traz aqui, ou parte dele, nós estamos em pandemia, as pessoas sendo instadas a permanecer em casa. De modo que, em última análise, considerados essas percepções de que a maior parte dos abusos sexuais acontecem no seio do lar, nós precisamos concluir que nós, em certa medida, estimulamos que fiquem juntos em casa, abusadores e abusados. E isso é um dado extremamente preocupante. Pois bem, mas essa é somente parte da nossa tarefa. Então, acho que posso dar aos senhores, embora não seja um estatístico, embora a minha arte não seja a das ciências exatas, e embora eu tenha por hábito levar puxões de orelha da estatística da família, que é minha filha física, eu posso dar aos senhores a informação de que há severa subnotificação nos crimes sexuais, sobretudo os crimes praticados contra crianças. Há outra questão que também se insere nesse contexto, que são os crimes de que são vítimas as mulheres. A violência doméstica contra a mulher, pela condição de mulher, dentro do ambiente doméstico. E aí eu vou pegar aqui o gancho em uma fala da minha mulher, da Rafane, quando ela disse que os direitos humanos, ou a Declaração dos Direitos Humanos e todos os tratados acerca do tema, indicam que os Estados devem se estruturar para que os judiciários desses Estados atendam às vítimas das violações aos direitos humanos, de modo a restaurar os direitos outrora declarados. Compreenderam a linha de raciocínio que tento estabelecer? Os Estados precisam estruturar seus judiciários para entregar de forma restaurativa a essas vítimas de violações contra os direitos humanos. Esses direitos humanos que são enunciados. Ou seja, para o operador do direito, não basta que haja um tratado declarando direitos, é preciso que os Estados, tendo por ferramenta o judiciário, constitua, restaurando esses direitos outrora declarados a essas vítimas. A coisa de 3 ou 4 anos atrás, eu me vi presidindo um júri que era um júri de um feminicídio tentado. Ou seja, o marido tentou matar a mulher e não conseguiu. E ela era testemunha no crime de que ele era acusado. Preso, a ameaçou de morte não raras vezes do estabelecimento penitenciário. Ouvido em audiência, admitiu as ameaças feitas e as reafirmou. E a defesa
A defesa sempre é respeitada, mas aquela defesa era abusiva. Aquela defesa era uma defesa evidentemente machista, porque o argumento defensivo era que ela tinha sido vítima de si, porque ela teria ido ao baile onde ele era segurança e teria ficado flertando com os outros seguranças e que ele, então, teria perdido a cabeça. E, ao sair do trabalho e chegar em casa, teria atentado contra ela com uma faca. Só que a defesa procurava tentar desenhá-la como a prostituta do baile. Pergunto aos senhores, o que faz um juiz, presidente do tribunal do júri, diante de uma defesa machista, sendo um juiz garantidor de direitos individuais e precisando garantir o direito de defesa, sim, mas também tendo, por mandamento de tratado internacional, o dever de restaurar a vítima violada em seus direitos humanos? O que faz um juiz? Pensei eu, o juiz cumpre a lei. Qual é a lei que rege o tema? Lei Maria da Penha. O que faz a Lei Maria da Penha? Protege e defende. Então, se a Lei Maria da Penha protege e defende, o que faz o juiz garantista, aplicador da lei? Então, o que eu gostaria, senhores, para aqueles que são do mundo do direito, mas também para aqueles que não são do mundo do direito, mas ouvem muitas coisas, por exemplo, de que absurdamente o juiz falou com o promotor, absurdamente o juiz indicou uma testemunha. Bom, para aqueles que indicarem para mim que alguém sabe de um crime ou cometeu um crime, saibam que eu vou fazer protocolarmente. Vou oficiar o Ministério Público e vou oficiar a Delegacia de Polícia. Ou seja, vou contar, vou dedar para o promotor, sim. Só que as narrativas são criadas e talvez os senhores, eventualmente, que não são do ramo, podem cair nas ciladas argumentativas. E aí vão encontrar alguns do direito que dizem o seguinte: o juiz precisa ser imparcial. E eu vou dizer para os senhores que o juiz imparcial, ele é uma farsa. Porque o que a lei deseja não é que o juiz seja imparcial, é que o juiz seja impessoal, o que a lei deseja. Ou seja, independente do personagem, no polo autor, no polo réu, em qualquer lugar em que ele esteja, o julgamento do juiz não levará em conta a pessoa e será o mesmo julgamento para o mesmo fato, independentemente da pessoa. Se o processo for da mãe do juiz, o juiz é impedido. Se o processo for da mulher do juiz, o juiz é impedido. Se for do amigo do juiz, o juiz vai ter que pensar o quão amigo é ele. Que se for amigo íntimo e o juiz tiver por conclusão que não consegue julgar o processo dele da mesma forma que julgaria de um outro qualquer, ele precisa se declarar suspeito. E essa é a lógica desejada. Agora, de um juiz que julga uma causa do consumidor, se espera que aplique a lei. E o Código é de Proteção e Defesa do Consumidor. De um juiz que preside um processo de feminicídio, se espera que ele cumpra a lei. E o processo, e a Lei Maria da Penha manda que a mulher seja protegida, sobretudo quando ela é vítima. E tantos outros tratados protetivos. Por quê? Porque é o comando para o nosso legislador e para o nosso julgador que ele proteja o vulnerável. Então, o legislador faz a lei para proteger o vulnerável e o juiz aplica a lei, sobretudo quando o legislador a fez. Compreendem isso? Isso é fundamental. O Tribunal de Justiça não entendeu dessa forma. Nesse momento, eu sou personagem de uma representação contra mim, acatada pelo órgão especial, basicamente por ter defendido a mulher. É evidente que eu tenho esperança de que, ao fim e ao cabo, essa representação seja julgada improcedente ou seja arquivada. Mas, creiam, é um desconforto absolutamente útil e necessário defender o óbvio, mesmo diante de meus pais.
Então, senhores, eu gostaria de, para não me alongar mais, e nem posso, porque meu tempo é breve, tratar de algumas questões que entendo que são viscerais. A primeira delas é a questão da impessoalidade e da imparcialidade, para talvez, quiçá, fazê-los ao menos refletir quanto à bobagem que se ensina quando se pretende que o juiz seja absolutamente equidistante diante de uma lei que protege, ou que manda proteger. A outra questão é a questão da celeridade. Gostaria, quiçá, que as pessoas pudessem compreender a gravidade daquilo que nós tratamos. E falo isso com um certo constrangimento. A última vez em que fui chamado a abordar esse tema foi em uma palestra na Universidade Católica de Petrópolis, e, ao final da palestra, uma ex-aluna me abordou. E aí, emocionada, se disse vítima de violência doméstica. Disse que era ameaçada e apanhava do marido há mais de uma década. E que, ao me ouvir falar, finalmente teria tomado a coragem para buscar o judiciário e pedir um afastamento do lar. A Fanny trabalhou nesse processo. A liminar foi pedida e deferida. E deferida. Eu diria tragicamente deferida, porque ela foi deferida parcialmente, no sentido de que aquele homem fosse proibido de ter contato com a mulher, ainda que vivendo na mesma casa que ela. Tragicamente, aquela mulher parece ter sido, por alguma razão, que a gente só pode conjecturar, demovida de prosseguir naquele processo. Talvez ela tenha se reapaixonado pelo marido. Ou talvez o susto que uma ordem do juiz, para que ele não falasse com ela, tenha feito dele um melhor marido. Senhores, o bem que nós tratamos é coisa muito séria. Havia uma prática que nos dias de hoje seria impossível, quando o juiz, lá na roça, no interior, na cidade de Miguel Pereira, eu tinha, por competência originária, todo o conteúdo da lei protetiva em favor da mulher, que está não somente no júri, competência que ainda resguarda, ou seja, quando dá tudo errado e a vítima morre ou quase morre, o processo é meu. Quando dá tudo certo, ou quase tudo certo, ou alguma coisa certa, o processo não chega a mim. Mas quando eu era juiz de competência de vara única, era tudo meu. Tudo meu, eu digo, a competência. Quando as mulheres pediam uma medida protetiva, fosse ela qual fosse a razão qual fosse, eu determinava a condução imediata dos protagonistas do conflito, a minha presença. E aí eu avaliava o grau de beligerância. Porque o que a gente precisa avaliar numa situação como essa é o grau de beligerância, muito menos de avaliarmos quem está certo ou errado. A gente precisa saber se é problemático eles permanecerem juntos. E nós vemos questões desde a vendita, vemos questões variarem em gravidade, desde a vendita até a fúria, até a situação apocalíptica, até a situação caótica, até a situação violenta. Diante de um grau acentuado de beligerância, invariavelmente eu determinava o afastamento do lar. E determinado o afastamento do lar com o dedo em riste, apontando para aquele homem e dizendo o seguinte: se encontrar com ela na rua, aqui é Miguel Pereira, tem duas, uma que vai e outra que vem. Se o senhor encontrar com ela, num dos dois restaurantes que tem nessa rua, o senhor corre, vai para o outro lado. É jogo do Flamengo, pênalti. Vão bater o pênalti. Ela chegou, ela está chegando, corre. Se for gol, você vai ouvir de longe. Agora, se eu tiver a menor dúvida quanto ao cumprimento da minha ordem,
Supremo, senhor, que a questão não é mais com ela, é comigo, juiz de direito, aquele que é obrigado, por força daquilo que se declarou como direito, por força de tratados internacionais, por força da Constituição, a restaurar os direitos da vítima violada. No primeiro momento, essa providência tornou a vara única de Miguel Pereira em vara única de violência contra a mulher. Eram dezenas de pedidos, até que a situação se normalizou. Sabe quando se normalizou? Quando houve a primeira prisão. E aqueles homens, então, perceberam que o juiz falava sério. O machista que foi produzido naquele ambiente feminino é juiz de direito e é o juiz de uma vara criminal. O que se espera de um juiz de uma vara criminal quando o assunto é violência doméstica contra a mulher e abuso sexual contra crianças? Ultimamente vem se percebendo que o judiciário é o culpado, parece, por tudo. Salários milionários, auxílios os mais diversos. E aí se criou, para resolver todas essas questões, a lei de abuso de autoridade. E eu fico pensando o seguinte: eu faço plantão, os juízes fazem plantão. Eu fico imaginando quem os senhores querem encontrar quando vocês vão ao plantão judiciário e o processo que vocês vão despachar é o processo em que pede internação para a senhora, sua mãe, por uma doença grave e que depende de internação imediata. Quem vocês querem? Aquele juiz contra quem se quer aplicar a lei de abuso de autoridade? O juiz que treme diante do advogado? Porque o juiz que treme diante do advogado, o juiz que treme diante da lei de abuso de autoridade, vai tremer a caneta no momento de determinar a internação da senhora, sua mãe, as últimas consequências, batendo de frente com o prefeito, procurador e toda a estrutura municipal e do Estado. Eu não sei a quem interessa enfraquecer aos juízes, mas eu tenho certeza que não é as vítimas da violência doméstica, não é as vítimas dos abusos infantis e não é a senhora, sua mãe, que eventualmente precise de uma internação. Todos, vocês e eu, precisam de juízes fortes. Porque eu gostaria muito de responsabilizar a Ampla por ela ter praticado uma série de abusos recentemente contra mim. Gostaria muito que alguém responsabilizasse a Sky, porque a Sky chegou ao desplante de ligar para o meu telefone 120 vezes num dia, me cobrando uma dívida que não era minha. Mas eu não encontro a mim do outro lado. Eu não encontro a um juiz que tenha a caneta pesada como eu gostaria que tivesse. Eu não encontro o juiz que eu acho que sou para todos aqueles que vão lá com a mãe do lado procurar uma internação. Eu tenho certeza que, no momento de angústia, no plantão judiciário, vão querer abrir o Diário Oficial e torcer para o doutor Luiz Cláudio estar de plantão naquele dia. Então, eu gostaria de ser, e tento ser todos os dias, o juiz que você quer encontrar no momento de angústia. No momento que você está certo, não no momento que você está errado. Aí, no momento que você estiver errado, vai usar o argumentar de homem, vai querer sair da minha caneta. Então, senhores, o juiz que eu tento ser é o juiz que restaura direitos e garantias. Sou juiz criminal. O doutor Alex atua comigo com alguma frequência. Foi o convite dele que me trouxe aqui. É claro, tinha aquela mulher empurrando. Eu tento ser o juiz que os tratados internacionais de direito penal prometeram que você vai encontrar. Sou duro com o criminoso, mas nunca, nunca tiro dele a garantia de se defender à exaustão.
com todos os meios de que dispõe, desde que legais. E, de vez em quando, até absolvo um ou outro, embora aprenda bastante. Mas eu quero ser o juiz para sua mãe. Eu quero que você torça para eu estar atrás daquela caneta o dia que você precisar, numa angústia, para sua mãe ou para algum ente querido seu. Senhores, eu sou um especialista em fracasso. Sou juiz concursado. Fui reprovado em 17 cursos antes de passar no primeiro. Depois passei em alguns tantos concursos e voltei para casa, juiz de direito no estado do Rio de Janeiro. Estou no meu quinto casamento. Deu certo todas as vezes, ainda que por tempo limitado. E agora espero, e tenho falado nesse sentido, embora nunca tenha falado antes. Os 4 casamentos anteriores foram para me tornar melhor para a mulher que hoje me suporta. Dentro desse cenário, senhores, gostaria de dizer para vocês que eu procuro ser menos machista, ser mais protetivo. E gostaria de, para encerrar, contar para os senhores uma história muito pessoal nossa. Recentemente, eu atuei em um processo. Atuei em um processo de uma família famosa, e famosa não por boas coisas. Determinei a prisão de algumas pessoas. Essas pessoas ficaram presas um determinado tempo, logo depois foram libertadas, e, ao serem libertadas, chegaram no local de sua moradia, ameaçando a mim, ameaçando o delegado de polícia, ameaçando os policiais. E essas ameaças chegaram a mim, chegaram também ao delegado por outras fontes, chegaram a alguns policiais por outras tantas razões. Comuniquei o fato imediatamente ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça entendeu, dentro do pedido de medida protetiva, que não havia necessidade de me outorgar qualquer segurança, qualquer medida de proteção. Me senti como aquela minha aluna que pediu a liminar e que teve por consequência a proibição que o marido falasse com ela. Pois bem, nenhuma ameaça se efetivou. Havia necessidade de investigações complementares, essas investigações foram feitas. Um ano depois, o processo chegou de novo. Chegou melhor instruído, chegou com alguns elementos mais de prova, chegou com pedido de prisão. Analisei a questão e entendi que seria o caso de, mais uma vez, decretar a prisão preventiva daquele grupo de pessoas. Havia tido negada o pedido de medida protetiva diante do Tribunal de Justiça. Achei que precisava fazer uma reflexão com a minha mulher. Cheguei em casa e contei para a Rafane o que estava acontecendo e perguntei para ela o que ela achava que eu devia fazer. Deu outra. Levei uma bronca. Levei uma bronca, porque dizia ela que, se eu tinha qualquer dúvida quanto ao que devia fazer, que talvez ela tivesse casado com o homem errado. E aí eu tratei de me desculpar logo, não queria perder a mulher. Falei, não, mas eu sei o que fazer. E ela, então, perguntou, o que você tem que fazer? Tem que decretar essa prisão. Pois, perfeitamente. Então, você vai e faz o que você tem que fazer. Peraí, mas você vai estar em risco, nosso filho vai estar em risco. E aí ela repetiu, nós estamos aqui exatamente para isso. Minha relação com a Rafane é uma relação jovem. Nós vamos fazer 5 anos juntos. Temos um filho lindo. Desde o primeiro dia, nós ajustamos entre nós que nós conduziríamos nossa vida por alguns princípios. O primeiro deles, o da autonomia. Eu prometi a ela
que incentivaria ela a ter todas as oportunidades que ela quisesse, desde que estivesse ao meu alcance. Segunda coisa, nós pautaríamos a nossa relação pela lógica do cuidado. Cuidado em todas as suas facetas. Cuidado no sentido de ter atenção para não fazer coisas e cuidado no sentido de tomar conta, de acarinhar, de cuidar. E a terceira coisa, que é princípio basilar da nossa relação, é nunca deixar de falar o que tem que ser falado e sempre falar o que tem que ser falado o mais rápido possível, porque não temos tempo a perder. Quer dizer, ela até tem, ela é muito jovem, mas eu já estou para além da metade da vida, então eu só devo ter pela frente mais uns 49 anos, então não tenho tempo a perder. E nós temos pautado a nossa vida dessa forma, e temos tentado nuclear isso. Nuclear isso na nossa relação com os nossos filhos, na nossa relação com os nossos familiares próximos, na relação com nossos amigos. Prometi para ela que nunca ia apresentar a ela uma pessoa que não valesse a pena. E tenho tentado cumprir essa promessa. E temos tentado fazer isso também na nossa vida profissional. Senhores, o tema crimes sexuais, abuso de criança e Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, é um tema que requer cuidado. É preciso que o juiz olhe para as questões, entendendo que talvez aquele seja o último pedido desesperado de alguém, um pedido de salvação. Ah, mas pode ser uma bobagem? Pode ser uma bobagem. Quer saber quando é e quando não é? Conduza imediatamente as pessoas e faça o termômetro da beligerância. Senhor, desculpa interromper, mas a gente só tem mais um minuto aqui e a transmissão vai cair. Tá? A gente estendeu um pouco, mas a gente volta pelo mesmo link de novo, ok? Eu encerro agora ou eu encerro depois? Vai falando, deixa cair, que você está no pique. Depois continua falando, que está muito bom. É o termômetro da beligerância que vai determinar. Pode haver erro? Pode. Mas dificilmente haverá o erro para você determinar algo que não deveria determinar. Então, gostaria de agradecer àqueles que me trouxeram aqui, gostaria de agradecer pela oportunidade e gostaria que, em alguma medida, essa nada ortodoxa maneira de dizer as coisas possa levá-los, eventualmente, a alguma reflexão. Boa noite a todos, muito obrigado.